Oi, gente, nós somos alunos da Universidade Selma e estamos cursando o segundo período de administração. Meu nome é Carla. Eu sou a Ana Jaira. E nós estamos aqui para falar um breve resumo do capítulo 9, A Barganha de Marita, do livro Fora de Série. Certo. Então, o capítulo A Barganha de Marita, ele se inicia com a fundação da Academia Equipe, que acontece na década de 1990, fundada pelo David Levy. Então, a Academia Equipe, ela era aparentemente uma academia comum. Era uma academia de ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, localizada em uma área nobre dos Estados Unidos. E, assim, dentro da academia, 90% das crianças recebiam uma coisa chamada almoço grátis, que foi implantada pelo governo federal com o intuito de que as crianças que estudavam lá tivessem, no mínimo, uma refeição digna durante o dia. O fato da academia ser localizada em uma área nobre, uma área mais pobre, que era o Bronx, o bairro. Então, ela pegou uma imagem, digamos assim, que meio manchada. Por quê? Porque lá a rua era um pouco deserta e, assim, as pessoas que passavam por lá não se imaginavam passando por ali à noite, pelo fato de lá ser aquela coisa deserta, ser um pouco parada. Então, dentro da academia, começando a relatar um pouco sobre como funcionavam as coisas lá de dentro, aí eles implantaram um projeto chamado Slante. O que era o Slante? Era mais ou menos uma mecanização das crianças, que acontecia mais ou menos assim. A gente era observado nos corredores da academia. Por quê? Porque lá as crianças elas andavam em fila indiana, todo o tempo ali um atrás do outro, sentavam, levantavam, em uma só padronização. E com isso, os professores eles agiam de uma certa maneira para as crianças fazerem todo o tempo a mesma coisa, para manter a formalidade, manter a questão padrão de dentro da academia. E, assim, se a gente for parar para analisar, isso contribuiu para que a equipe se tornasse uma academia de ensino famosa. Por que isso aconteceu? Porque com o decorrer do tempo, as pessoas que estavam em volta do bairro, que estavam ali vendo o sucesso dos alunos que estudavam lá, na questão de... Dentro de um dos corredores da academia, tinha aquela questão dos flâmulos, de faculdade, que era toda vez que um ex-aluno que terminava a 8ª série se formava na academia, ele ia fazer faculdade, posteriormente se formava, enfim, ele ganhava o seu sucesso na vida. E uma coisa bem interessante também é aquela questão do fato da academia ter se tornado famosa, centenas de famílias que estavam ali observando a maneira como os alunos entravam e como eles saíam, se inscreveram para, no mínimo, umas 48 vagas que tinham. Então, eles abriram mais ou menos, como é que eu posso dizer, a academia ela ficou um pouco sendo concorrida, porque os pais, as famílias mais nobres da área ali do bairro, eles tinham aquele pensamento de colocar o filho ali dentro, ele sair uma pessoa de sucesso, ter aquela questão de sucesso pessoal. Assim também como os mais humildes, os mais pobres também queriam que seus filhos estudassem lá, de tal forma que conseguissem um sucesso. Justamente, porque dentro da academia a gente vê um pouco sobre uma questão de diferenciação de classe socioeconômica. Por quê? Porque lá não estudam só alunos ricos, estudam também aquelas crianças mais pobres, que é por conta disso que foi implantado lá, o projeto do almoço grátis. E tem aquela questão de, a partir daí, a academia ela começou a ficar famosa, tanto é que foi no ano de 2007, que foi aquela questão das famílias terem se inscrevido os filhos para fazerem parte. Dentro da academia, uma das disciplinas mais famosas era a matemática. Por que se tornava uma das disciplinas mais favoritas dos alunos? Porque, assim, certo que, como a gente sabe, um aluno no ensino fundamental ele não vê muito a álgebra em si, vê só uma introdução. Lá na academia já era diferente. O aluno já saía de lá, cursando da 8ª série para o ensino médio, já sabia tendo mais ou menos uma grande noção do que era a álgebra, do que era a matemática de um ensino médio, uma matemática mais avançada. Não desmerecendo a leitura, que
de acordo com o fundador, mesmo a matemática sendo a favorita dos alunos, ela não era a única. Tinha também a questão da leitura, que mesmo os alunos sendo bons em matemática, eles também tinham uma certa facilidade para aprender a ler, para aprender a se dedicar um pouco mais à escrita em si. E assim, quando o David Levy fundou, depois da fundação dela, teve aquela questão de não ser só uma. Foi acrescentada mais 50, né, que estão funcionando, e mais academias estão a caminho. Por quê? Para ver se aquela questão da criança ela ser uma pessoa promissora no futuro aumentasse, não ficasse só ali no bairro do Bronx dos Estados Unidos, se espalhasse Estados Unidos afora, né, como a gente pode dizer. Aí tem a questão também foi no século XIX, né, que foi a entrada de um grupo de reformadores dentro da academia. Por que isso aconteceu? Porque lá as pessoas poderiam observar que tinha aquela questão do excesso de sobrecarregar o aluno a estudar, porque tem aquela questão, eles passavam o dia inteiro ali, todo o tempo estudando, e isso afetava um pouco a saúde mental, física de cada estudante, e eles acabavam se sentindo um pouco sobrecarregados. Aí qual que era o objetivo desses reformadores? Tem a questão de ter as aulas aos sábados, né? Porque como a gente pôde observar, durante o período letivo tinha aquela questão, o aluno passava a semana toda e o sábado. Sendo que um pouco mais à frente do livro, ele vai até dar um depoimento de uma aluna a qual ela estudava rotinamente. Tinha uma vida incomum de qualquer outra criança, entendeu? Então ela estudava aos sábados, ela tinha a vida corrida de matemática, de leitura, de álgebra. Como eles puxavam muito dos seus alunos, eles cobravam muito isso. Aquela questão do excesso de estudo, mesmo sendo de certa forma positivo, de acordo com a visão dos reformadores, isso também se tornou um ponto negativo. E assim, um dos reformadores, ele se chamava Kenneth Gould. Ele defendia a tese de não sobrecarregar o aluno, que tem aquela questão das férias também, que assim, eles procuravam aumentar as férias com o objetivo de que o aluno não passasse, como é que eu posso dizer, tanto tempo dentro da sala de aula, o ano todo dentro da sala de aula, para ele ter uma vida, que foi como a Carla falou, que é a questão da Marita, porque o fato dela estudar demais, ela deixou um pouco de viver, de ser criança, porque se a gente for parar para analisar, são crianças, são séries de quê? De quinta a oitava série, e essa faixa etária tem muitas coisas a fazer, como a questão daquelas brincadeiras, enfim, de ser criança. Assim, esse reformador, ele até baseia seus estudos na questão da agricultura, que ele chega a falar que um solo, ele tem que ser cultivado, assim como ele tem que passar um tempo sem ser cultivado, para que quando ele seja cultivado novamente, ele possa produzir mais e melhor. Então, isso se contradiz um pouco com a questão da escola KIPP, em relação à postura dos seus alunos. Como já foi falado aqui pela Carla, a questão da Marita, uma aluna que estudava lá. Ela relata no livro como era o seu dia a dia e a sua rotina, que era um tanto incomum para uma criança de apenas 12 anos. Ela chega a falar no livro o horário que ela acorda, toda a rotina dela do dia a dia, como ela passa o dia a dia dela, tanto nos fins de semana. Ela chega a relatar que ela não tem tempo para brincar, para ser criança. No caso, ela fala da hora que ela acorda, que já é muito incomum. Ela fala que para os alunos da KIPP era comum acordar às 5h45 da manhã e passar o dia todo na escola e chegar somente às 5 horas da tarde em casa. Ou seja, eles tinham uma vida corrida assim como de uma pessoa adulta que trabalha, que estuda, o que não é o caso das crianças, que deveriam ter tempo para brincar e para agir como crianças, que era como os reformadores eles defendiam, que as crianças teriam que ter esse tempo para brincar e para ser crianças. Certo. E é a partir daí que no ano de 1871 foi publicado um artigo, e um dos historiadores desse artigo era o Jacques, que ele falava um pouco sobre a educação e insanidade. Educação no fato das crianças aprenderem, ter aquele aprendizado diário, e insanidade era como um dos resultados que traria aquele excesso de estudo.
E assim, a partir dessa conclusão dele, Jarbas ele concluiu que estudar demais pode trazer um certo afetamento na questão da saúde mental e na saúde física de cada criança. Então, não foi só ele, né, como eu havia falado antes, teve outros. E assim, o objetivo deles, com a publicação desse artigo, era estimular, né, ver se reduz, certo que estimular não é errado, mas estimular menos, pelo fato, como a Naira falou, pelo fato de serem crianças, não ter aquele estímulo excessivo, não deixar de fazer outras coisas que elas deveriam fazer para estar ali todo o tempo naquela questão de estudo, pronto e só estudo. Enfim. Aí elas estavam mesmo agindo como pessoas adultas. Elas têm que ter a parte dos estudos, porque é essencial para ela se desenvolver futuramente e ser um adulto de sucesso, mas ela tem que ter a parte dela de criança. Não pode circular as partes, o ciclo de vida. Não botar uma criança para ser adulto ou botar um adulto com pensamento de criança. Cada um no seu tempo certo, estimulando, mas não estimulando tanto que possa prejudicar a sua infância. Certo. É aí que entra a objeção da entrada dos reformadores na academia, que foi aquela questão que eu havia falado antes, a questão da eliminação de aulas ao sábado, do prolongamento das férias. Porque assim, nos Estados Unidos, como a gente já pôde observar, as férias elas não levam a uma certa discussão diária ou aprofundada. Ela é aquela questão de tradição, de cultura do país, que assim, as férias elas são tão enfatizadas em uma academia, em uma escola, em uma faculdade, do mesmo ponto que um futebol americano, né, que a gente conhece um pouco aqui no Brasil, e a questão dos bailes de formatura. Então, gente, a gente vai falar agora sobre um estudo de 3 tabelas que Carl Alexander fez, baseado em um teste aplicado em cerca de 650 crianças. Então, na primeira tabela, ele fala um pouco sobre a questão da diferença de classe social que as crianças têm. A partir dos dados, porque nas tabelas tem aquela variação entre nota, a pontuação, como é que foi o desempenho de cada uma delas. Então, a partir da primeira tabela, ele pode analisar que as crianças mais pobres, elas são um pouco mais desmerecidas. Não que isso seja verdade, foi só a análise da tabela. Elas são um pouco mais desmerecidas na questão de aprendizado. É diferente das crianças com melhor condição financeira. E, sim, aí de acordo com os dados, mostra lá, né, que, como eu havia falado antes, que as crianças, elas, de diferentes classes sociais, elas não têm aquela mesma capacidade de aprender. Já na segunda tabela vem aquela questão das férias, da variação que o aluno passa fora da sala de aula, porque lá nos Estados Unidos as férias eles são no meio do ano, só que os testes eles foram aplicados em setembro, né, para ver como é que é o desempenho do aluno, como é que ele fica quando ele está fora da sala de aula, se ele consegue ainda ter aquele mesmo desempenho que ele teve antes. Aí ele concluiu o quê? As crianças de classe social maior, as mais ricas, elas tinham um desempenho, como é que eu posso dizer, mais alto, pelo fato de elas participarem de colônia de férias, ganharem livros, viajarem, tudo isso. E já as crianças pobres, não, porque elas tiravam o tempo das férias dela para brincar e não se dedicavam tanto aos estudos. Isso significa que quando elas voltavam e iam fazer a prova, o rendimento dela era bem mais baixo do que as crianças ricas que passaram a metade das férias estudando ou vendo alguma coisa relacionada a isso. Certo. A terceira tabela ela é um pouco baseada em questão da primeira também. Fala também a questão da classe social, tem um pouco de desprendimento de aprendizado, como a gente pode dizer, que assim, o fato da criança passar muito tempo fora da sala de aula ou ser desmerecida na questão financeira, isso afeta um pouco o seu desempenho. Então, a partir daí, da análise dessas tabelas, Alexander conclui que, mesmo independente da sua classe social, mesmo as crianças tendo aquela diferenciação, tendo recursos ou não, para ter uma maneira mais fácil de aprender, isso nem sempre afeta, porque
depende do modo que cada uma delas quer fazer com que aconteça, quer com que o seu futuro seja promissor. Então, parte da questão de força de vontade, do querer de cada uma delas. Então, como eu havia falado antes, David Levy foi o fundador da academia, né? E assim, ele se preocupava muito com aquela questão da formalidade, das regras, daquela questão dele estar ali observando o tempo todo como era que funcionava, como funcionam os corredores. Tem até um relato, né, no capítulo que fala sobre ele estar caminhando pelos corredores, aí tem uma certa aluna que o blusão de farda dela tá pra fora, né? Aí ele pede pra ela discretamente que quando ela tiver um tempo, ela coloque pra dentro. Pra manter aquela questão de formalidade, de ter o seu padrão o tempo todo ali dentro. Aí tem até outro relato que ele fala também, que às vezes, na maioria dos casos, por conta do horário, que lá eles começam muito cedo na sala de aula. Então tem uma coisa que eles chamam de tempo extra, só que esse tempo extra é dentro da sala de aula. E o fato de ser dentro da sala de aula deu a oportunidade da gente saber relatos de algumas crianças que falam sobre aquela questão do autocontrole, de autodeterminação, e por incrível que pareça, ela já tem mais ou menos uma noção do que seja esse autocontrole, que tem também a história da Marita, né? Que ela fala lá sobre quando ela chegou na academia, quando ela foi se matricular e todo aquele processo. O livro relata bem esse processo dela, no qual ela diz como foi a entrada dela na escola. Que ela conta que soube da escola pela sua mãe, que resolveu candidatar ela à escola. E como lá era feito por sorteio, ela e uma amiga dela foram fazer a matrícula. E ela conta muito bem que ela lembra como ela foi recepcionada lá pela pessoa que atendeu ela, e que ela conta que ela, por um momento, ela imaginou que ela estava indo para uma prisão e não para uma escola, pelo excesso de rigidez pelo qual ela foi tratada. Ela conta também no livro que ela sentiu vontade de chorar por ela não ter ainda esse autocontrole e que ela resolveu então aceitar as condições da escola justamente pela sua mãe, que estava presente com ela, e aí ela ficou naquela questão da mãe do lado e tal, e ela resolveu então entrar na escola por conta disso. Certo. E tem também a questão daquela formalidade, né, que foi o que a gente falou lá no comecinho, sobre o slante, que a partir do momento que o aluno entra na academia, então ele já tem aquela robotização, a partir daquele momento onde ela colocou os pés lá, ela já tem aquela formalidade, aquela questão de andar todo o tempo em linha reta, naquela maneira que passe para o público, para quem está vindo de fora, que essa é a melhor maneira de se estudar lá dentro. E tem aquela questão, né, que tem o depoimento de Marita, né, que ela fala como era a sua vida antes e como ficou-se na sua vida depois dela estudar na academia. E é a partir daí que a gente tem aquela questão. Que mudou completamente. A partir do momento que ela entrou na academia, a rotina dela mudou. Ela, em vez de... ela deixou de ser criança a partir do momento que ela entrou na academia e passou a ter uma rotina de adulto totalmente diferente. Uma rotina de criança. É passado pra gente a questão de postura que eles cobram muito da escola. No caso do depoimento dela, ela começa relatando como era o seu dia a dia. No entanto, que era uma vida muito incomum para uma criança de apenas 12 anos. Ela relata que ela acordava às 5h45 da manhã e que isso era normal para todos os alunos da equipe, devido a ela ser uma escola localizada num bairro muito distante. Muitos deles teriam que acordar esse horário ou antes desse horário, o que já é um tanto incomum por ela ser uma criança. E ela relata também que ela chegava na escola às 7 horas da manhã e lá eles passavam o dia todo. Então ela chegava em casa por volta das 5 horas da tarde, e sendo que mesmo após passar o dia todo na escola, eles ainda passavam várias e várias lições para casa. Então ela ficava fazendo essas lições até mais ou menos 10 horas da noite, sendo que nesse intervalo de tempo a mãe dela sempre a interrompia para jantar. E ela conta que ela teria que dormir antes das 11, porque devido a ela ter que acordar muito cedo. Então a gente vê que ela tinha essa rotina muito puxada por ela ser uma
criança, né? Então, assim, isso, de certa forma, pode ajudar ela, assim como pode atrapalhar, porque ela tem que ter esse momento para ser criança. Assim como os reformadores, eles defendiam, como já foi falado aqui pela Najara, que ela teria que ter esse momento para descanso, para brincar, para ser criança. Certo. E aí aqui entra aquela questão do cultivo dos arrozais, né? Que é aquela comparação entre a cultura oriental e a ocidental, que fala que a diferença entre elas duas é porque eles têm aquele consciência de estar ali cuidando do solo para que posteriormente a cultura do arroz ela seja promissora, dê alguma coisa a mais. E aí eles fazem a mesma coisa com a questão do aluno, que aí a partir do momento que a gente vê o depoimento de Marita, vê como é que ela tem aquela questão de como é o dia a dia dela, de como ela vive dentro e fora da academia, que a gente pode perceber que a Marita ela não é aquela criança que ela precisa assim, de uma escola cheia de instalações, não que não seja necessário, mas de certa forma não é um fator motivacional para ela, que ela não necessita dessas coisas materiais, sim, ela precisaria de uma chance, que foi a chance que ela recebeu da academia, que é aquela questão de que ela, como é que eu posso dizer, para ela ter mais ou menos uma noção daquele trabalho produtivo, do que ela vai receber daqui para frente, a partir do momento que ela entrou na academia, como é que ela vai ser no futuro, ter aquele desempenho, não tanto na vida dela quanto posteriormente. E aí, disso aí a gente pode trazer pra gente. Então, a partir daí também a gente percebe que a história dessa escola milagrosa, no caso, que era a KIPP, que era tido como uma escola milagrosa, que ela pegava pessoas desvalidas e tornava pessoas bem-sucedidas. Daí a gente vê que ela não é tão glamurosa assim, que tem essa parte que eles cobram muito dos alunos, a questão da postura e também o tempo que eles passam todo na escola. Então a gente vê que não tem todo esse glamour como ela é vista, que muitas pessoas chegaram a ter essa escola como uma escola milagrosa, devido ao sucesso que muitos alunos que estudavam lá, eles chegavam a alcançar. Certo. Aí, a partir daí, a gente pode trazer um pouco dessa experiência pra gente, né? Como é que vai ser o nosso desempenho, como é que a gente vai ter aquela concepção de se esforçar, porque varia muito de cada pessoa, né? Porque comparando os alunos daqui com os alunos daqui do Brasil de hoje em dia, a gente pode analisar que depende muito, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, do desempenho de cada um, da força de vontade. E eu espero que vocês tenham entendido. E também da cobrança da escola em si, porque a maioria das vezes nem a escola não cobra tanto os alunos para que eles possam se dedicar tanto. Pode ver que os alunos estão saindo cada vez mais das escolas, não estão indo nas escolas, e isso prejudica, assim como lá o excesso pode prejudicar, aqui a falta também prejudica. Tem que ter um balanço de excesso e falta. Uma de estudo, o outro de parte de brincar, para se igualar e ter um bom resultado, um bom empenho de cada criança. Isso é bem relatado também na questão do relato de Marita, que ela conta bem essa parte, a questão de uma amiga dela, uma amiga da antiga escola dela, a qual elas chegaram a estudar junto um tempo, e ela conta que dia de sexta-feira ela ia visitar essa amiga, que justamente essa questão da falta de cobrança de algumas escolas também, que essa amiga dela falava para ela que a escola era muito puxada, muito rígida, e porque ela ficava até tarde fazendo o dever de casa, sendo que a amiga dela não tinha dever de casa, e a própria Marita achava isso estranho. E assim perguntava para ela como que uma escola não passava deveres para casa, sendo que ela só ficava lá um período. Então a amiga dela disse que já tinha até pensado em estudar na KIPP, só que achava a escola muito difícil. Aí ela disse que não, que a escola não era difícil e que aquilo que era passado para ele, de certa forma, ia ajudar eles mais na frente, que tudo aquilo que era cobrado deles tinha uma certa razão. Então ela ficava assim meio que preocupada pelo fato da amiga dela não ter, eles não cobrarem tanto na escola dela, o tanto que eles cobravam de Marita na KIPP. E essa amiga dela então falou que não teria condições, no caso, de estudar na escola, porque se julgava não ser tão inteligente quanto a Marita. E a Marita falou que essa questão de inteligência
agora todas as amigas dela estudam na KIP. E ela até se questiona se foi realmente pelo que ela falou ou pelo que eles viram ela passando na escola ou não. Ela própria se questiona sobre isso. E é só isso, né? E é só isso, a gente espera ter passado um pouco sobre o capítulo 9 do livro Fora de Série. E a gente fica por aqui, ó. Obrigada. Obrigada pela participação. Eu espero que a gente tenha passado para vocês mais ou menos o que a gente entendeu sobre o